Tertúlias Criminológicas. Hoje nós temos a honra e o prazer de receber aqui nos nossos estúdios Bruno Amabile Bracco. Bruno acaba de se tornar mestre em Direito Penal e Criminologia pela Universidade de São Paulo, aqui em São Paulo, na USP. Dissertação intitulada O Direito Penal e, sobretudo, um estudo junguiano sobre o impacto das leis penais na sociedade. Sobre o impacto das leis penais na sociedade. Ou seja, Bruno fez um estudo de Jung e o direito penal. Ou, mais detalhadamente, Jung e as leis penais na sociedade. Portanto, é um estudo criminológico. Para nós, importa muito saber essas coisas. E você, que nos acompanha aqui no Tertúlias Criminológicas, fique atento. Toda semana, sempre aqui um tema de relevância, um tema criminológico, para que você possa acompanhar todas essas novidades nessa área. Bruno, prazer enorme de estar aqui conosco. Eu devo então mostrar, ainda não é um livro, mas vai ser publicado posteriormente como livro, que é a dissertação exatamente do Bruno. Olha só, dissertação maravilhosa, sustentada há poucos dias, há 2 meses, aqui na Universidade São Paulo, aqui em São Paulo, na USP. Pois bem, Bruno, uma boa tarde aqui para você, nesse instante aqui nos nossos estúdios. Prazer ter você aqui conosco e divulgar o seu trabalho. Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde, professor Luiz Flávio. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. É uma oportunidade diferente. Acho que todo mundo que tem um trabalho, que produz um trabalho na academia, gosta desse tipo de chance de falar para pessoas, né? De falar para fora. A academia tantas vezes tão fechada em si mesma. E, enfim, é uma chance de também desmistificar algumas coisas. A academia às vezes parece trazer uma linguagem muito rebuscada, né? E se torna quase inacessível, pelo menos as pessoas têm receio de se aproximar. E, na verdade, não é bem assim. Na verdade, as ideias centrais de um trabalho de mestrado, de um trabalho de doutorado, elas, imagino que elas possam ser amplamente discutidas pela população, e isso só enriquece o trabalho. Né? Como foi dito, então, meu trabalho é sobre o Jung, né? O psicólogo Carl Jung, suíço, e o direito penal. É um trabalho interdisciplinar, né? Então isso é uma característica da própria criminologia, essa interdisciplinaridade. Isso traz uma vantagem enorme, né? Porque, ao meu ver, o direito penal, quando os seus doutrinadores sugerem caminhos ou tecem considerações críticas, eles costumam fazer isso de acordo com a visão interna ao próprio direito penal. Isso, são um professor nosso lá da Espanha, professor Jesus Lima, que vai dar um curso aqui com a gente agora de Direitos Humanos. Ele diz que os penalistas são os fotógrafos normativos, que eles só fotografam a norma e ficam ali dentro do mundo da norma, entendendo, explicando a norma e tudo, e não saem desse mundo. Mas o não sair desse mundo deixa de ver, por exemplo, coisas fantásticas no campo da criminologia, da psicologia agora, como é a contribuição de Jung. Agora, Bruno, o que é que um psicólogo pode estar dando de dicas para nós penalistas? Bom, primeiramente, só esclarecer, eu não sou psicólogo, exatamente, eu sou formado em Direito. Você e o Jung. Sim, não, eu entendi. Ou Jung por meio de você. Exatamente. Fiz uma leitura, tentei fazer uma leitura mais fiel possível do Jung, gosto muito do tema, tive muita orientação também, né, inclusive pelo professor Alvino, que participou aqui há pouco tempo e é psicólogo, me ajudou demais, né, a compreender a linguagem da psicologia, que é uma linguagem própria. O que me parece é que a contribuição maior, a possibilidade... Tem um professor criminólogo, Álvaro Pires, que é professor lá no Canadá, professor brasileiro, super conceituado. Ele fala muito isso. Possibilidade de dar um passo para fora do sistema penal e observar de fora. Isso. Porque, às vezes, como fotógrafos, né, do direito penal, criam-se correntes, criam-se linhas de pensamentos, críticas, mas, às vezes, parece que a base continua a mesma, sempre a mesma. E olhar por uma outra visão, pela visão da psicologia, parece uma possibilidade de mudar a abordagem, perceber que algumas
alguns pressupostos, na verdade, eles também são questionáveis. Né? Então, me parece que isso o Jung ajuda a fazer muito bem. Qual é a premissa dele, Bruno? Sim. Ponto de partida. O Jung ele é muito conhecido, fala-se muito em Jung, mas me parece que ele ainda é muito pouco explorado efetivamente, muito pouco lido. Identifica-se muito Jung a ideias como de arquétipos ou de inconsciente coletivo. São duas ideias que as pessoas usam, né? Às vezes de forma precisa, às vezes não tanto, mas isso de certa forma é conhecido pelo grande público. Mas o ponto central, pelo menos ao meu ver, da teoria junguiana é um outro conceito. É o conceito de individuação. E daí o título da minha tese. É o processo de individuação. O Jung diz, e eu vou tentar ser muito sucinto aqui, mas tentar ser o mais claro possível também. Peço que me interrompa se não for claro o suficiente, se precisar de algum esclarecimento, porque é um assunto complexo. Mas a ideia central dele é no sentido de que o ser humano ele deve, com o tempo, integrar todos os conteúdos psíquicos que fazem parte dele. Tentar colocar de outra maneira. Para o Jung, o ser humano é uma totalidade. Ele vem ao mundo como uma totalidade. Ele é um ser absolutamente completo, e o Jung trabalha muito com mitologia, há uma série de mitos que falam sobre esse tema, né? Mas é algo muito parecido ao que o Freud, por exemplo, vai chamar de sentimento oceânico. Né? Nos primeiros tempos da vida do ser humano, existe uma sensação de completude, de fusão com o ambiente, não há uma identificação do eu, né? Essa noção de eu. O que acontece é que com o tempo, a gente vai crescendo, né? A gente nasce numa determinada família, a gente sofre as influências de determinado meio social, a gente vai para uma determinada escola, depois escolhe uma profissão, né? Uma faculdade, termina a faculdade, escolhe uma determinada profissão, começa a se identificar com certos traços daquela potencialidade original que era absoluta. Não sei se estou sendo claro. A gente começa a se identificar. Nós já nascemos com certas potencialidades, então. Para o Jung, a gente nasce com infinitas potencialidades. E neste caso, potencialidades comportamentais. Potencialidades comportamentais. De crenças também, de conhecimento e essas potencialidades. Potencialidades no sentido de que o ser humano pode se tornar uma série de coisas a princípio. Ele tem potencialidades para potencialidades infinitas. Ou seja, então, o meio é sumamente relevante. O meio é sumamente relevante, sem a menor dúvida. O meio é sumamente relevante na medida em que o meio vai forjando quem aquela pessoa vai ser. Perfeito. Então, certo. O meio desde a família, o quanto que a família passa de informação, o quanto que essa criança tem de conexões já nas escolas, tudo isso vai formando a pessoa. Isso. E com o tempo a pessoa vai se identificando efetivamente com aquilo. Principalmente na vida adulta, a pessoa começa a se identificar com a circunstância de ser um advogado, um professor, um médico, um engenheiro, um pai de família, um bom pagador de impostos, etc, etc, etc. Tem um conto que eu acho bem interessante, eu costumo citar ele, cito na dissertação, nas aulas, estava também um conto do Machado de Assis, chamado O Espelho, que ilustra muito bem esse tema. Fala de um senhor já, né, uma pessoa mais velha que, num determinado dia, conta uma experiência dele numa casa, se eu não me engano é isso, uma casa, ele está sozinho na casa, e ele conta que na juventude ele era alferes, né, uma patente do exército, e ele se identificava muito com aquilo, e para ele era efetivamente esse alferes. Aí ele conta que nessa casa ele viu um espelho, né, ele estava vestido com uma roupa normal, estava descansando, estava um pouquinho escuro, ele foi se olhar no espelho, e tudo que ele viu foi uma imagem difusa, uma sombra, e ele teve muito medo. E daí ele ficou apavorado, e ele falou, já sei, aqui ainda tem a minha farda, a minha vestimenta de alferes, vou vestir. E daí ele veste. E daí ele se olha de novo no espelho e a imagem dele está perfeita. É o que ele queria ser. É o que ele se identificou, na verdade. Né? Ele se identifica com aquilo. Da mesma forma, isso é uma ilustração, né? Uma caricatura, mas é isso que a gente faz. E essa individuação nossa, ou identificação nossa com algumas coisas, você acha que nasce com a pessoa ou vem do meio? Vem do meio. É o meio. É o meio. O meio com certeza foge. Mas a pessoa tem dons? Sem dúvida. Temos alguns dons? Sem tem dúvida. coisas que não vêm com DNA? Sem dúvida.
Por exemplo, música, né? A gente vê, quando a família é músico, o filho tem uma facilidade enorme de música, aí acho que alguma coisa vem com o DNA. Sem dúvida, tá? E uma das... Tem um psicólogo junguiano também, mas norte-americano, ele fala muito do daimon. Ele usa essa palavra buscando lá na filosofia grega, e ele fala que é justamente isso, que é uma espécie de guia que todo mundo tem e que nos direciona para aquilo que a gente deve ser. Então esse fator, sem dúvida nenhuma, existe. Mas o que me parece importante, né, que acho que é importante a gente trazer agora um pouquinho, tentar trazer um pouquinho para o foco aqui, que é o direito penal. Entre essas características com as quais a gente tende a se identificar, costuma estar a característica de ser um cidadão de bem, de ser um bom pagador de imposto, por exemplo, né? De ser uma pessoa que não vai violentar o próximo, a não ser em circunstâncias excepcionais, que não vai cometer crimes, por exemplo, né? Além de todas as outras características. E o grande problema para o Jung é que, apesar de, com o tempo, nós nos identificarmos com certos traços, nós continuamos sendo aquela completude, aquela plenitude inicial. E o que seria essa plenitude inicial, essa completude do ser humano? Essa é uma pergunta dificílima de explicar, né? É o que o Jung vai chamar de self, que é esse conceito que, na verdade, abarca todos os outros conceitos. É o eu... É o eu maior. É o eu maior. É o eu maior. É o eu que a pessoa que conseguiu se realizar percebe em si mesmo. Como a pessoa que conseguiu completar o processo de individuação consegue enxergar em si mesmo. Aí, então, digamos, a identificação total com o que ele escolheu para fazer. Se ele se identifica com aquilo, ele descobriu o eu dele. Talvez em algum aspecto, mas isso não me parece ser o mais importante. É algo quase indefinível, é muito difícil dizer. É uma realização. O Jung ele trabalha muito com religião, inclusive oriental. O que ele chama de individuação é o que, por exemplo, o budismo vai chamar de iluminação. E quando a gente lê textos budistas, existe uma relutância muito grande em tentar descrever o que é esse estado, porque ele é indescritível, ele não cabe em palavras. Mas o ponto central dele é que existe esse estado e que essa é a meta de qualquer vida humana, chegar ali. Isso. E a partir do momento, desculpa, só para completar, a partir do momento que a pessoa se identifica só com alguns traços, ela ignora todo o resto, ela está, na verdade, obstando o próprio processo de individuação. Tá. Certo. Então, o ideal seria as pessoas não ficarem só nas superfícies ou nos traços, mas ir fundo naquilo que... algo que ilumina por dentro, alguma coisa ilumina teu caminho. É o que você mais gosta, o que você mais quer na vida, talvez seja isso. Também isso, mas mais importante, o ponto central é a pessoa não se prender às identificações, mas olhar para si mesma e perceber que existem muitas outras coisas. Tá? Perceber que existem potenciais que ficaram pelo caminho, que existem potenciais para ela poderia ter se tornado uma coisa completamente diferente. E trazendo um pouquinho aqui para o nosso foco da pesquisa, agora acho que vai ficar um pouquinho mais claro, vou dar uns outros exemplos, ela perceber que ela não é só essa pessoa boa, essa pessoa simpática, né? Essa pessoa bom profissional, mas ela é também, no íntimo, embora isso não venha à superfície, ela é também o oposto disso, que é o que Jung vai chamar de sombra. 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 Esse é um conceito importante. Então, se você se julga uma pessoa boa, também você pode ser uma pessoa má. É interessante. Se você é tolerante, você pode ser intolerante. Exato, é isso. É isso. Ou seja, isso não volta para aqueles conceitos assim de animalidade e de humanidade que tem dentro de cada um. Sem isso dúvida. ali, Rousseau, Montesquieu já trabalhava um pouco disso. Que nós somos dois, né? É isso. Animais e, de outro lado, humanos. É isso, é isso. Né? Tem um livro é um livro bem conhecido, é na área da biologia, na verdade, mas ele acabou sendo incorporado pela filosofia, né? O Luhmann trabalha muito com ele. O livro do Humberto Maturana e do Francisco Varela, A Árvore do Conhecimento. E logo no comecinho do livro, acho bem interessante, acho bem ilustrativo, ele narra que um dos autores, não sei qual dos dois, narra uma experiência que teve no zoológico, um zoológico de Nova York, né? Em que ele
visita o zoológico, passa pelas jaulas, passa pelo leão, etc. Vai para a ala dos primatas, passa pelo gorila, etc. E daí lá ao fundo ele vê uma jaula separada do resto. E à medida que ele se aproxima da jaula, ele vê alguns letreiros, né, alguns sinais, algumas explicações no sentido de preparar a pessoa para o que está por vir. A pessoa está prestes a deparar com o pior animal que já pisou a superfície da Terra, capaz das maiores barbaridades, o mais cruel dos animais. E daí, evidentemente, a pessoa chega lá e atrás da jaula tem um espelho. Aí ele vai se ver. Ele vai se ver. Bacana. Então isso agora sim já começa a ligar o direito penal com essa história toda. Exatamente. Ou seja, então, partindo dessa premissa, nós vamos desenvolver isso no segundo bloco. Uhum. Impotência, nós todos podemos ser brutos, animais, ferozes, cruéis, perversos, maldosos. Todos nós podemos ser. A sugestão é essa. A sugestão do Jung. Impotência nós podemos. Impotência nós podemos ser. E aí liga, então, personalidade com direito penal. É isso daí. É isso. Por essa linha. Exatamente. Então, no segundo bloco, Bruno, nós vamos avançar um pouco mais nessa linha. Vamos explorar isso aí. Legal. Tá? Ok. Bacana.